eu sou Fernando Caldas e vamos começar a nossa reflexão. Pois bem, essa semana foi criada a AUKUS, que é uma sigla de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Uma coligação entre essas três nações visando estratégias geopolíticas, naquela região próxima ao Oriente, que segundo esse grupo, segundo alguns analistas ocidentais, vem sendo aos poucos tomado por plataformas, por ilhas artificiais militares dos chineses. Por conta disso, os australianos vão ser a 7ª nação a receber submarinos de propulsão nuclear. Isso causou até um desconforto, na verdade uma briga diplomática está causando entre França e Estados Unidos, visto que a França seria a nação que venderia tais submarinos à Austrália, e o governo francês está acusando americanos e australianos de traição. Bom, esse é o pretexto para a nossa reflexão. Nós estamos em 2021, ainda vivendo uma pandemia, os índices de miséria, de fome do planeta tomando proporções gigantescas. Calcula-se que cerca de 3, 4 bilhões de pessoas vivam numa condição de miséria, dentre as quais cerca de 10 milhões morrem de fome anualmente, todos os anos morrem de fome. Boa parte crianças, boa parte idosos. E nada disso sensibiliza as pessoas que pensam no planeta Terra como um bem inesgotável. Não entenderam ainda a dimensão cósmica do ser humano nesse contexto. Acham o ser humano uma espécie de parasita que tem ao seu dispor todos os mananciais orgânicos e inorgânicos do planeta e do universo, visto que o projeto humano ultrapassa as matrizes terráqueas, Nós sonhamos numa conquista universal e sonhamos na construção de um ser humano também androide, um ser humano meio máquina. Esse é o projeto humano, a ambição humana. E mesmo em 2021, mesmo vivendo uma pandemia, mesmo com esses quadros de desajuste social profundo, mesmo assim, as nações continuam defendendo seus quinhões e criando e investindo bilhões de euros, de reais, de dólares em armas e em equipamentos militares, em treinamentos, em soldos, visando o controle do planeta. Isso é muito infantil. É muito infantil. E, ironicamente, as pessoas do poder, as pessoas não só da geopolítica, mas como da economia, das finanças, os que pensam e se especializam nisso, precisam estudar muito, muitas áreas do saber para chegar a certa tecnologia militar. Essas pessoas chamam de ingênuas as outras, as que têm um ar mais poético, filosófico, as que consideram a dimensão da metafísica como uma dimensão indissociável da condição humana. Essas pessoas são tidas como pessoas secundárias, pessoas sem importância, pessoas que não colaboram com nada, inúteis. Mas os inúteis, que existem e sempre existiram e sempre existirão, são em muita medida os construtores das bases teóricas que fizeram nascer os estrategistas de guerra, os grandes soldados. Não há nenhuma arma que não seja baseada em princípios que começaram lá com a matemática dos pitagóricos, antes disso até com a matemática árabe, que passaram muito por Isaac Newton, pelo desvelamento das leis que regem o mundo médio, a física do mundo médio, a matemática do mundo médio. Quer dizer, foi preciso que Newton criasse uma fórmula de calcular, o cálculo integral diferencial, para que hoje nós tenhamos armas precisas, tenhamos bombas eficazes. Então, os sonhadores, os utópicos, os que pensam e acabam construindo cabedais teóricos, sem querer, colaboram com os pragmáticos, os que usam esse saber de uma forma
a tirar benefícios pessoais, de grupos, de nações e etc. E curioso que essas pessoas que trabalham, né, que ocupam os mares fazendo ilhas artificiais militares, né, e os outros que dizem não, isso é perigoso, vamos nos proteger também, vamos criar coligações, né, vamos vigiá-los, senão eles nos devoram. E devoram porque o planeta é dominado por uma raça predadora sofisticada que somos nós, os humanos. Então os que usam esse cabedal teórico que foi construído apenas porque os inúteis ficam pensando e acabam fazendo diversos fórmulas matemáticas que são grandes versos. Tem um livro de um físico português, um bom físico português, é um dos que questiona a velocidade da luz como velocidade maior. Ele diz numa obra de divulgação científica que quando ele começou a estudar física ele ficava assustado porque às vezes um cálculo só consumia 50 páginas de um caderno dele. Ele disse, não tenho dinheiro para comprar tanto caderno. Então são poemas extensos, odisseias, uma fórmula matemática, odisseia. E certamente os pesquisadores da ciência pura, daquela ciência que a princípio não tem objetivo nenhum, senão o desvendar de equações que o próprio sujeito coloca nos seus discernimentos individuais e às vezes em grupo, esses poemas numéricos têm servido para a construção de armas nas mãos dos que não têm escrúpulos, né? Porque quando o sujeito não tem escrúpulo, não tem uma orientação na ordem ética. Outro dia eu falei a diferença de ética, falei sobre ética e moral, e eu gostaria de pontuar o que é que eu concebo como ética e moral. Moral é a lei da tribo mesmo, é o que é o consenso, e eu uso a palavra ética para diferenciar de moral, não como na filosofia, que a ética é o campo que estuda as diversas culturas e seus comportamentos. Eu uso ética no sentido como uma orientação que nós trazemos, que nos conduz a caminhos de respeito, de alteridade, como se fosse um princípio norteador que todo ser humano traz, ouvindo ou não, mas todo mundo tem esse sensor. Então eu lido com ética nesses termos. Então essas pessoas que não têm isso, mas não desenvolvem, não dão ouvidos, elas se valeram sempre desse cabedal teórico do conhecimento para fazer disso o que quisesse, inclusive escravizar. Quando os romanos escravizam os gregos, muitos filósofos gregos, muitos pensadores gregos foram trabalhar para Roma, que era um estado conquistador, um estado de tomador de outros povos, domador de outras culturas, e Roma continua aqui na nossa língua, né? Em algumas igrejas, Roma continua viva. Pois bem, então, esse outro acordo, tem vários acordos de cooperação, né, entre nações. Esse acordo é feito por pessoas que, em muitos sentidos, escravizam o pensamento dos inúteis. Claro que eu estou chamando de inútil aqui num tom irônico, entre aspas, né? Porque é assim que os que pensam, os que fazem os versos da matemática, é dessa forma que eles são tratados. Então, século XXI, um rol de miseráveis, de famintos, morrendo anualmente, ou tendo uma subvida, uma pandemia em vigência ainda, e perspectivas de outras pandemias por conta das questões sanitárias precárias também no mundo e da busca por proteína. O ser humano precisa de proteína, de carboidrato, precisa sobreviver, e nessa busca de proteína ele come o que tiver à mão. Quem já teve a triste oportunidade de visitar um lixão urbano sabe do que eu estou falando. Lixões que tem urubus, alguns criam porcos ali dentro, e tem uma hierarquia quando chega um carro para depositar o lixo. Os humanos têm a primazia, chegam na frente, pegam o que tem que pegar. Em segundo lugar, os urubus. Em terceiro lugar, os porcos. E os três grupos de seres vivos, gente, urubu e porco,
se entendem ali naquela coisa. Alguns lixões têm residências dentro, uma espécie de bairros, até com campinhos de futebol improvisados, com barzinhos improvisados. E então uma sociedade que vive assim, vive também criando ilhas artificiais militares, criando submarinos nucleares, gastando trilhões de dólares para conquistar outros planetas, na certeza que uma hora um corpo celeste qualquer vai bater na Terra. Isso é matemático também, é probabilidade. Então a gente tem que ter outras estratégias para que a espécie sobreviva. Agora é importante dizer que esse discurso não é um julgamento desses homens que fazem isso, porque esses homens que fazem isso somos nós. Não são ETs. Não são ETs que fazem bombas, que fazem metralhadoras, que fazem pistolas. Somos nós. Não há um ato cruel que um ser humano faça ou tenha feito que nós não tenhamos a potência de fazer. Não há um ato nobre, digno, que um ser humano tenha feito, faça ou fará, que nós não tenhamos a capacidade de fazer. Nós somos o santo e o demônio. Estão ambos em nós. E, aliás, essas mitologias de santos e demônios são criadas tendo como referência as nossas potências. Então, quando eu falo desses homens que se usaram do conhecimento de base de uma ciência para construir armas, eu quero dizer que é um homem só. É um homem no momento da sua criação teórica, de base, e o homem no momento da sua utilização prática desse conhecimento de base. Um mesmo homem. Tem um grande escritor brasileiro que, escrevendo as memórias, ele se suicidou aos mais de 85 anos, eu acho que ele se matou. E ele deixou uma carta muito significativa, na qual ele diz que estava deixando a vida porque não acreditava no ser humano. Não era nele, não. Ele foi um suicídio pelo gênero. E ele dizia, ele era médico, ele dizia, quando ele se formou em medicina, ele saiu louco atrás de um doente, que essa era a lei, né? O médico precisa dos doentes, como o policial, o juiz, o promotor precisa do transgressor, né? Então, ele dizia, da mesma forma que eu pessoalmente compreendi isso, ele dizia, é certo que essas armas nucleares um dia serão usadas, porque elas não foram feitas para enfeite. Isso era a teoria dele. Também ele se mata numa época onde a Guerra Fria não estava no auge, estava chegando até o final, mas ainda estava muito forte, e a corrida armamentista estava muito forte. Então, realmente, durante alguns momentos na história, pensou-se que Estados Unidos e a antiga União Soviética iam guerrear, e agora a mesma agonia surge entre Estados Unidos, esse bloco, e China, né? E a China tem um certo casamento com a Rússia. Ou seja, vão mudando as nomenclaturas, vão mudando os nomes dos países, mas as práticas são absolutamente as mesmas. Um grupo que pensa e acaba construindo uma base teórica sólida, e um grupo que usa essa base teórica para fins sempre de poder, de controle, porque o ser humano é isso. Então agora essa luta para conquistar outros povos, porque esse meteoro vai bater na Terra inevitavelmente um dia, ninguém sabe quando. Já tem hoje mecanismos para saber, no ano 2100 e alguma coisa, 2135, tem um corpo chegando aí que vai passar perto e pode entrar em rota de colisão. Então até lá é como se a gente tivesse 100 anos para habitar Marte, não sei se dá Vênus, é muito quente, mas para buscar estratégias, né, algumas luas de Saturno, estratégia de sobrevivência de quem? Da espécie. E aí entra numa questão que vai ser motivo de uma outra reflexão, que é que os avanços da neurociência têm mostrado, que é o que é o cérebro. Fala-se muito estratégia de sobrevivência. Na biologia tem a seleção natural, né? Que é uma estratégia quase que mecânica, né? De sobrevivência, de os mutantes sobreviverem quando as condições se tornam adversas para o mesmo membro da sua espécie que estava em vigência. É aquele famoso exemplo das mariposas brancas que habitavam a copa das árvores, habitavam o caule das árvores,
e com a fuligem das fábricas inglesas, elas começaram a ser vistas, os predadores as comeram, então começou a surgir mariposas pretas. Isso é seleção natural, isso é mutação. Isso acontece na natureza. Mas no ser humano esse processo, graças a esse puxadinho cerebral que a gente tem, né, a mais do que qualquer espécie, no ser humano acontece de o cérebro projetar realidades e fazer com que nossa razão as justifique. As justifiquem. Realidades justificadas por nosso cérebro, mas que foram criadas por ele para que a espécie sobreviva. Então, claro que isso é uma investigação da neurociência, e ciência é aquilo que é uma verdade provisória, ou uma mentira provisória. Então, o cérebro faz as escolhas para que a espécie sobreviva e depois dá um comando para que a razão justifique aquilo, para que o sujeito pense que está fazendo aquilo por isso, por isso e por isso, quando em verdade não é. Então, fraternidade, justiça social, igualdade, generosidade, caridade, uma série de atributos que nós julgamos exercer e vamos dormir tranquilo porque estamos do lado certo. Isso tudo seriam truques do cérebro para que a gente faça determinada coisa e fique tranquilo. Mas essa coisa, o cérebro não quer saber de justiça, de fraternidade, de igualdade, nada disso. Ele quer que a espécie sobreviva. No homem, então, o processo de mutação, seleção natural, embora ele também sofra isso como bicho que é, mas tem essa peculiaridade, tem esse algo a mais, que torna tudo muito misterioso. Enfim, na medida que a verdade é uma construção de um comando cerebral, ou seja, de um comando eletrônico, tudo vai abaixo. Então, todos esses homens que fazem essas plataformas de guerra, esses submarinos nucleares, que vão à televisão e justificam isso, eles estariam sob o comando de uma orientação cerebral que não precisa ser individualizada. Ela passa como por osmose, né? Se a gente vê todo o percurso, que também vai ser outra reflexão, todo o percurso do conhecimento, por exemplo, ocidental, começa lá com os gregos e passa pela modernidade, chega à contemporaneidade, chega sobretudo à física. Se a gente, e alguns avanços da matemática, se a gente pensar nessa linhagem, a gente vai ver que tem os que propõem, aqueles para quem o cérebro deu uma justificativa, e os outros, a grande maioria, são seguidores. Né? São seguidores. O grande trabalho, pensando sobre esse prisma dos conhecimentos neurocientíficos contemporâneos, daqui a pouco serão outros, o grande trabalho do indivíduo, então, é lutar por uma postura intelectual que não seja falsa. E a gente só tem como sintoma disso as convicções. Quanto mais convicção a gente tiver, mais longe da verdade a gente está. Longe da percepção exata a gente está. Falar a verdade também ganhou uns tons pejorativos. Então a percepção mais clara, mais nítida das coisas nós teremos na medida que nós estivermos mais longe de qualquer convicção. Os convictos estão sempre diante de um quadro pintado pelo cérebro, mas um quadro falso, um quadro ilusório. Então toda essa geopolítica, essa lógica, esses discursos sérios, esse cabedal de bibliotecas falando sobre temas, estratégias e etc., em si são apenas fantasia. Mas uma fantasia que se pode jogar, como aquele jogo War, um jogo, né, de guerra muito divertido, mas só um jogo de adolescentes. Como os tantos games. Por que os games são sempre de combates, são sempre de estratégias, são sempre de vencer um possível inimigo? Né? Para a neurociência, tudo isso tanto faz o game como faz os americanos guerreando com os chineses. É tudo um truque do cérebro para que a raça continue. Agora, por que a raça tem que continuar é outra reflexão. Tá bom? Valeu, até a próxima reflexão.